Então, bom dia. A gente vai dar sequência ao curso com o tema de perda visual transitória e, em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre diplopia, pelo menos uma parte das doenças que causam diplopia. Começando pela perda visual transitória, ela é uma perda visual monocular com uma duração inferior a 24 horas, por definição, e cuja recuperação é completa. Então, a gente deve, na anamnese, questionar o paciente se de fato foi unilateral, ou se na verdade ele teve uma perda bilateral e homônima, que é muito comum o paciente confundir como perda unilateral, do mesmo lado do campo temporal perdido, ou seja, se foi uma perda homônima à direita, o paciente é muito comum ele achar que o olho direito somente foi acometido, e aí uma das maneiras de a gente perguntar é se o episódio ele se repete, ou se o paciente percebeu que, se o episódio se repete, a gente pode pedir ao paciente, quando ele passar por esse episódio, tentar tampar um olho, tentar tampar outro, e perceber se, na verdade, o escotoma ele é só do hemicampo. E, do contrário, a gente pode ficar ali com na verdade, ter certeza se foi unilateral ou se foi hemenopsia. Os pacientes que têm perda visual transitória, eles têm um risco aumentado de AVC, então, por exemplo, as noias, né, que é a neuropatia óptica isquêmica anterior, não tem uma relação direta com o acidente vascular cerebral, porque a maioria dos casos não é emboligênico, mas, na verdade, é uma síndrome compartimental provocada pelo hipofluxo transitório, mas a perda visual transitória, a oclusão de ramo arterial de retina, tudo isso é potencialmente emboligênico, então aumenta o risco, sim, de acidente vascular cerebral. O órgão-alvo que foi acometido, a gente pode ter, então, uma hipofluxo transitório na retina, ou no nervo óptico, ou no córtex visual. Aqui, então, a gente tem várias causas listadas para a perda visual transitória, que a gente vai comentar algumas delas que são as mais importantes. Então, começando pela perda visual transitória, a história do paciente, a gente deve questionar qual a duração. Se foi de segundos, a gente, então, tem muito provavelmente uma causa embólica, né, que causou, então, um hipofluxo transitório. E, por outro lado, se durou minutos, né, de 10, 15, 20 minutos, a gente pode estar diante de uma aura que leva, pelo fenômeno do T-spreading, né, leva a uma perda visual transitória hemianópica, porque foi então, assim, um disparo dos neurônios que ficaram despolarizados no córtex visual, secundário, então, uma aura relacionada à migrânia e enxaqueca. E aí tem uma duração maior até que exista, então, uma repolarização desses, até que exista a repolarização desses neurônios. Então, se o paciente dura segundos e foi após manobra de Valsalva, ou a inclinar-se, ou ao levantar-se, a gente tem que relacionar, então, a hipertensão intracraniana, que cursa com o obscurecimento visual transitório, e a duração geralmente é de segundos, ou o paciente que tenha drusas de papila também pode ter perda visual transitória. Então, lembrar que a drusa de papila é um diagnóstico diferencial com hipertensão intracraniana, com papiledema, na verdade, porque ela pode simular, então, um borramento do nervo óptico. Mas a drusa em si, então, ela é um diagnóstico inicial de pseudoedema, na verdade, mas lembrar que ela pode ter uma perda de campo ao longo do tempo, que é uma perda em degrau nasal inferior ou superior, que é o mais comum, que também é o que acontece na hipertensão intracraniana, e lembrar que a drusa também pode ser uma causa de perda visual transitória, como acontece na hipertensão intracraniana. Lembrar do fenômeno de Uthoff, geralmente dos pacientes que têm doença desmelinizante, uma neurite óptica, e eles, ao contato com o calor, ou seja, ao tomar banho, ao se expor a uma sauna, enfim, altas temperaturas, ao correr, ao fazer exercício físico, com essa mudança de temperatura, a gente pode ter, então, uma piora da resposta daquele nervo óptico, então, com uma turbação visual transitória, e pode durar, aí nesse caso não dura segundos, pode durar um tempo mais prolongado, e é um dos marcadores, isso geralmente é encontrado no momento em que o paciente está melhorando, se está melhorando do quadro. O defeito campimétrico altitudinal. Então, quando a gente encontra um defeito que parece uma cortina descendo, né, e o paciente fala que embaça e depois ele volta
a enxergar melhor, mas sempre acontece no hemicampo, né, como se fosse uma cortina descendo. A gente tem uma característica maior com o êmbolo carotídeo ou êmbolo cardíaco. E quando o paciente pode perceber também uma perda em retalhos ou uma constrição periférica ou uma constrição difusa em que o campo todo se apaga. Isso é mais comum quando a gente está, então, com uma perda visual transitória relacionada, por exemplo, ao papiledema ou à drusa de papila. Luzes brilhantes, múltiplos pontos coloridos, então a gente deve questionar isso ao paciente também, que pode estar associado, então, à aura e pode estar associado à hipoglicemia, algum fenômeno nesse sentido. Exame físico, para a gente, é importante testar a acuidade visual desse paciente, visão de cores, lembrar que a neurite óptica, então, dá uma descromatopsia muito importante, inclusive desproporcional à acuidade visual, às vezes o paciente já recuperou bem a acuidade visual, e ele tem uma descromatopsia importante. Importante confirmar se existe defeito pupilar aferente relativo, solicitar a campometria visual, avaliar a biomicroscopia anterior, a biomicroscopia posterior, pesquisando, então, algum sinal de isquemia retiniana, se existe já algum êmbolo que impactou e que levou à isquemia. Então, aqui mostrando alguns exemplos, o paciente, então, já com rubeoses íris, né, com comprometimento neovascular da íris, no segmento anterior, mostrando, então, que tem uma isquemia de retina já crônica, que pelo menos já se passaram algumas semanas, e mostrando um paciente com síndrome ocular isquêmica, como a gente observa, então, na angiofluorescinografia, em que existe uma exclusão, né, dos vasos da retina, que isquemiados, e então vai se formando, então, anastomoses arteriovenosas, né, patológicas, para se defender dessa área de isquemia, que já não tem mais preenchimento vascular. E isso acontece, então, no paciente com hipoperfusão crônica do suprimento arterial ocular, ou seja, principalmente dos ramos que vêm da artéria carótida interna, e nesse caso, por exemplo, em particular, era um paciente com doença de Takayasu. Então, lembrar que a aterosclerose das carótidas internas por doença aterosclerótica, ou seja, senil do paciente, né, com hipercolesterolemia, e o paciente idoso, a gente também pode ter outras causas, como a própria arterite de Takayasu, que acomete vasos de médio e grande calibre, arterite de células gigante ou algum tipo de estenose da artéria oftálmica, que é um caso mais raro, e que também anatomicamente pode se apresentar dessa forma, como uma síndrome ocular isquêmica, e a gente, então, como tem um quadro mais crônico, a gente pode encontrar essas alterações vasculares da retina, e até, então, sinais de neovascularização que podem estar na retina, no disco óptico, ou até no segmento anterior. Então, a gente, como oftalmologista, é importante fazer esse diagnóstico diferencial, de entender o que está acontecendo no olho do paciente, para tentar separar um pouco de causas neurológicas ou causas que podem estar relacionadas com o maior risco de acidente vascular cerebral, de alguma outra causa que esteja mais localizada na retina. Perda visual transitória. Então, esses pacientes, quando existe um êmbolo retiniano, esse êmbolo, se ele for de colesterol, ele vai ter um aspecto reflectivo e amarelo, e geralmente ele vem da carótida ipsilateral, então a fonte emboligênica. Quando esse êmbolo impactado na retina, que predomina o componente cálcico, ele vai ser, né, mais branco, leitoso, e vai ocupar todo o diâmetro do vaso, e geralmente a fonte emboligênica é o coração. Lembrar que a maurose fugaz é um tipo de obscurecimento visual transitório, mas presumivelmente relacionado a fenômeno tromboembólico, e ele é um equivalente de um acidente isquêmico transitório. Então, ele aumenta muito o risco, né, de acidente vascular cerebral com uma sequela neurológica mais importante, potencialmente importante, de um leito vascular cerebral, etc. E quando a perda visual transitória, como a gente viu, a gente pode ter um foco à retina, um nervo óptico ou o córtex visual. E aí, no caso da retina, a gente pode observar pelo fundo de olho esses êmbolos impactados, e lembrar que quando a gente fala de obscurecimento visual transitório, a gente está dando um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico mais amplo, e a maurose fugaz é uma das causas desse obscurecimento, do obscurecimento visual transitório, e aí geralmente relacionando mesmo a um ataque isquêmico transitório, geralmente relacionando a um foco, então, tromboembólico para essa causa. Em 5% dos casos, a duração pode ser longa, né, maior que 60 minutos, e esses pacientes, mas a maioria das vezes, como a gente viu, quando existe um fenômeno tromboembólico, ele dura alguns segundos a minutos. Poucos segundos geralmente acontece quando está relacionado à hipertensão intracraniana, manobra de Valsalva, e durações maiores, de fato, mais relacionadas com uma aura da enxaqueca, por exemplo. A incidência do paciente que tem amarose fugaz, né, o aumento da incidência de AVC nesse paciente, ela chega até
a 3% ano, então o risco cardiovascular desses pacientes é aumentado. 18% possuem lesões assintomáticas ipsilaterais na ressonância magnética, ou seja, o que mostra que pequenos êmbolos foram impactando as circulações terminais do cérebro e levando a microangiopatia, a glioses, em alguns focos, de forma subclínica, sem se manifestar realmente como um déficit focal que o paciente reconhecesse, né, clinicamente reconhecido. 18% desses pacientes têm uma estenose carotídea maior que 70%, então merecendo anticoagulação, antiagregante plaquetário ou a colocação de stent. E aqui na imagem, né, então, mostrando um paciente com uma estenose, né, e após a colocação do stent, como a gente reverte esse fluxo. A perda visual transitória, a maurose fugaz, ela também é um preditor de possível dano retiniano, então ela é um fenômeno trombólico que vai impactar a retina ou o nervo óptico. Então, assim, a maioria dos casos de neuropatia óptica isquêmica anterior estão relacionados com o fenômeno de hipofluxo transitório, que levam a síndrome compartimental, mas em alguns casos, sim, a gente pode ter um impacto de um êmbolo na artéria central da retina, bem ali na região da papila óptica, principalmente no disco de risco, que é um disco pequenininho. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o impactar desses êmbolos em áreas da retina. Então, esses pacientes vão ter uma síndrome clínica, né, de uma oclusão arterial, e também podem evoluir com oclusão venosa, quando existe aquela tríade de Virchow, né, que seria algum processo que vai gerar estase, venosa, e aí desencadeia a cascata de coagulação. Então, esses pacientes têm uma trombose venosa, que leva, então, assim, a na verdade, um edema, né, um edema retiniano, uma hiperperfusão arterial secundária, pode levar também a uma estase vascular e levar essa desencadear a trombose. Essa trombose pode ser desencadeada também por fenômenos inflamatórios, e lembrar que o aumento da pressão intraocular de forma transitória também pode levar a colar, né, esses vasos retinianos e levar também a uma isquemia, a uma oclusão venosa, né, de ramo venoso da retina. Aqui, colocando como exemplo, um paciente com amaurose fugaz, que depois evoluiu com oclusão do ramo da artéria temporal inferior, e a gente vê meses após o embainhamento, né, desse vaso, e a esclerose, e também a esclerose do ramo arterial, já que geralmente essa estenose, essa trombose, né, venosa, que levou a uma oclusão de ramo venoso retiniano, leva então a um infarto dessa área, essa área então diminui a sua demanda metabólica e evolui então com afilamento arterial, já que todos os capilares, e a gente consegue inclusive perceber no OCT angiography, né, que existe uma redução então, do plexo capilar, tanto superficial quanto profundo nessas áreas retinianas, já que diminuiu a sua demanda, mas o insulto inicial, então, pode ter sido uma oclusão venosa ou pode ter sido, então, uma oclusão arterial. Lembrando da dissecção carotídea, quando a gente tem esse quadro, ele pode cursar com microêmbolos, né, do trombo ou da própria área de dissecção, e o paciente evolui com perda visual transitória, é como uma síndrome de Horner do terceiro neurônio, porque o plexo simpático caminha, né, seguindo a parede do vaso, da artéria carótida e dos seus ramos, até ali o seio cavernoso, fissura vitária superior, e vai inervar então também a pupila e o músculo de Miller. Esses pacientes podem ter a pervisão, evoluir com oclusão arterial retiniana por esses êmbolos, e a causa, então, da dissecção, ela pode ser espontânea ou secundária a um trauma no pescoço, né, que acomete, então, esses vasos da circulação carotídea, e 30% dos pacientes vão evoluir com AVC, ou seja, com déficit focal neurológico, acidente vascular cerebral concomitante à apresentação da perda visual transitória. Lembrando aqui é um caso clínico de um paciente que se apresentou com uma pitose discreta à direita e com miose, né, e ele tinha um sinal na neuroimagem, né, de um falso lumen com C crescente, que é essa imagem que a gente vê aqui, e foi submetido ao tratamento, como a gente faz, geralmente uso de antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes. Quando o paciente tem indicação cirúrgica de colocação de stent, geralmente quando a dissecção ela é extensa, maior que 3,5 centímetros, quando causa estenose importante do vaso, maior de 70%, ou quando já existem complicações isquêmicas retinianas, eventualmente, e também algum tipo de AVC
isquêmico secundário, então, à dissecção carotídea. Amarose provocada pelo olhar, então são pacientes que geralmente percebem uma baixa visual transitória quando olham para a direita, para baixo ou para cima, então dependendo da aducção que aquele olho faça, e geralmente está relacionado, então, é causada por uma compressão intermitente da circulação do nervo óptico ou até da retina, provocada por uma massa intra ou extraconal. Então, essa massa está dentro do cone muscular ou fora desse cone muscular e ela vai impressionar as estruturas do olho, seja o polo posterior do olho, então impressionando a retina ou o próprio nervo óptico. Os sintomas desse paciente, ele pode perceber, né, qual é a posição do olhar que causa esse sintoma, então ele pode reproduzir isso, geralmente provocada por uma posição excêntrica do olhar e por 5 ou 10 minutos. Então, o paciente pode evoluir com alteração da acuidade visual e, inclusive, da resposta pupilar, já que existe uma isquemia transitória da retina e ou do nervo óptico. O paciente pode evoluir, ter diplopia também por causa do efeito de massa, de alguma tumoração, enfim, massa que esteja intraconal, e também provocar restrição da motilidade ocular, e com isso, o paciente ter desalinhamentos transitórios e diplopia. Aqui, lembrando que toda massa que esteja na região orbitária e esteja ali no primeiro terço anterior, né, da órbita, ela pode causar, sim, dobras de coroide e pode cursar, então, com edema do disco óptico. Quando a compressão ela é mais nos 2 terços posteriores, geralmente ela pode sim cursar com perda visual transitória pelos mecanismos que a gente comentou, mas ela, geralmente o nervo óptico não tem edema e não temos dobra de coroide, mas pode ter diplopia, pode ter restrição de motilidade também. As etiologias geralmente citadas mais comuns seriam o meningioma da bainha do nervo óptico, o hemangioma cavernoso, o glioma do nervo óptico, algum corpo estranho intraorbitário provocado por um trauma então penetrante, uma orbitopatia disteroidiana, porque esses ventres musculares estão espessados, aumentados, eles vão levando a uma neuropatia compressiva, e que pode piorar, levar a uma diplopia a determinada versão do olhar, ou levar, então, a perda visual transitória por compressões intermitentes do nervo óptico. E metástases também, massas tumorais metastáticas. Aqui mostrando um exemplo, um paciente com uma variz orbitária intraconal, que comprime o nervo óptico temporariamente, e o paciente tinha queixa, então, de turbação visual, a movimentação ocular do olho direito. A perda visual transitória, ela também pode acontecer por vasoespasmo retiniano, é muito mais comum em mulheres do que em homens, e geralmente esses pacientes têm queixa de múltiplos episódios de turbação visual difusa, que acomete todo o campo de visão. O paciente pode referir que ele percebe o campo de visão ficando esbranquiçado, ou acinzentado, ou até negro, pode estar associado com dor periocular ipsilateral ou não, e a duração é muito maior. Então, lembrando que no papiledema a gente tem um escurecimento visual transitório de segundos, no tromboembolismo um pouco mais demorado, a gente viu que 5% só dos pacientes com tromboembolismo pode ter uma duração maior ali de 60 minutos desse obscurecimento visual. E a gente vai pesar muito se o paciente tem fatores de risco cardiovasculares maiores ou menores, dependendo da idade, de comorbidades que o paciente apresente. E aqui a gente está falando de um diagnóstico de exceção, que seria um vasoespasmo, que a gente pode identificar em alguns exames, mas geralmente é raro de a gente conseguir mapear e identificar isso, porque o paciente não nos procura na crise, necessariamente, ele procura depois referindo crises anteriores, e a duração, então, nesse caso, é muito maior. E a duração, no caso da migrânia, lembrar que ela pode durar ali 10, 15, 20 minutos, e geralmente ela não é unilateral. A migrânia realmente é um fenômeno cortical, então a perda de visão, ela é hemianópica, e o paciente pode confundir, entendendo que seria unilateral, do mesmo lado da perda de campo temporal. Agora, voltando para o vasoespasmo retiniano, esses pacientes, eles têm, então, é difícil de flagrar, mas a gente pode encontrar estreitamento arteriolar com segmentação venosa e alguma efêmera palidez de papila, mostrando, então, que existe um componente de hipofluxo transitório. Pode ter associação com lúpus, com a angina de Prismatol, né, que é uma angina associada ali ao clima frio e etc., por vasoespasmos, que pode acontecer vasoespasmos também cardíacos, né, coronarianos, e boa resposta a bloqueadores de canal de cálcio, como a nifedipina ou verapamil.
Então, a gente tem um artigo aqui citado, que comenta um pouquinho sobre esses fenômenos, os exames que são sugeridos, né, na rotina, na propedêutica e para o tratamento do paciente. Seria confirmar se existe alguma fonte emboligênica através do ecocardiograma, imagens de carótida, ressonância de crânio também, para estudar a circulação intracraniana, Holter de 24 horas e alguns exames de laboratório para pesquisar inflamação ou distúrbio de coagulação. Geralmente, o tratamento que é sugerido nesse artigo, se for pouco frequente, a perda visual transitória associada a um vasoespasmo retiniano, depois de se excluir qualquer outra causa, principalmente aquelas que estejam relacionadas ao fenômeno tromboembólico, causas que possam levar realmente a um déficit focal, um AVC, depois de descartado tudo isso, a gente fica com a hipótese de vasoespasmo retiniano, e se o episódio for pouco frequente, menos de um episódio no mês, a sugestão do artigo é observar. Se o paciente estiver incomodado ou os episódios são frequentes, a sugestão é de iniciar como primeira escolha a nifedipina, 10 miligramas, 2 vezes ao dia, com incrementos até se atingir uma resposta à dose, tentando manter essa dose entre 20 e 80 miligramas dia, porque doses maiores a gente pode ter um efeito colateral importante, que seria a hipotensão arterial. E se o paciente estiver estável por um ano, a sugestão do artigo é que se descontinue a droga e se observe a recorrência. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre quando a gente tem a perda visual transitória bilateral com padrão difuso ou concêntrico. Geralmente, ela está associada a uma hiperperfusão do nervo óptico, da retina ou dos lobos occipitais. Então, eu tenho que ter um acometimento, né, da circulação do corpo como um todo. E as causas mais comuns seriam, então, assim, paciente com hipoglicemia, com algum tipo de anóxia intermitente, ou seja, falta de oxigenação, ou paciente que tem uma causa cardíaca ou neurológica, mas que cursa com síncope ou pré-síncope. O paciente descreve, então, como uma visão acinzentada ou preta, e costuma ser em túnel, então, da periferia para o centro vai escurecendo a visão. O diagnóstico diferencial pode ser feito, inclusive com olho seco, quando o paciente percebe que melhora com piscar ou melhora com o uso de lubrificantes, e a gente deve, então, investigar o fundo de olho para observar se existe ou não edema de papila. Se uni ou bilateral, então, lembrando que se for bilateral, a gente pode ter associação, então, aí com a hipertensão intracraniana, e tentarmos entender se existe alguma possível compressão, inflamação, infecção ou hipertensão intracraniana, ou seja, se existe algum processo intracerebral que está levando, então, a esse edema de papila bilateral. E, geralmente, quando é um obscurecimento visual dessa forma, em túnel da periferia para o centro, que dura segundos, né, a gente tem, então, como causa principal a hipertensão intracraniana, para a gente descartar, e ela pode também ser desencadeada por mudança postural ou manobra de Valsalva, tosse, espirro, agachamento, tudo isso está associado, então, a aumentos transitórios da pressão, que, no paciente já com hipertensão intracraniana, isso leva ao fluxo transitório da cabeça, do nervo óptico. O paciente, então, ele pode ter outras queixas associadas, como você falei, no caso da síndrome de hipertensão intracraniana, zumbido pulsátil e até diplopia, sendo a causa mais comum da diplopia uma paresia bilateral do sexto, né, do sexto nervo craniano. O paciente deve ser submetido à ressonância de crânio, de ressonância arterial e venosa para investigar se existe alguma trombose, se existe alguma malformação arteriovenosa, uma fístula dural, tudo isso como causa secundária, ou se existe inclusive um tumor causando então a hipertensão intracraniana não idiopática, ou seja, uma causa, uma hipertensão secundária. E líquor com medida da pressão de abertura após avaliar que não existe nada estrutural que aumente o paciente, coloque o paciente sob risco de uma punção com efeitos ali, enfim, adversos, né? Aqui lembrando como é o comportamento do paciente, né? Na verdade, como é o fundo de olho de um paciente com edema de papila. Então, a gente tem um apagamento dos vasos na emergência do disco óptico, então eles ficam embanhados pelas camadas de fibras nervosas. Pode existir exudação, que são esses aspectos mais amarelados. A gente pode ter dobra da membrana limitante interna também. E a gente tem a perda do pulso venoso. Então, é importante observar o vaso que é mais dilatado, engurgitado, que seria o vaso, né, venoso. Observar, principalmente na emergência, que nessa região a gente consegue perceber, junto com os batimentos cardíacos, um colabamento e um reenchimento desse vaso, que diminui, então, o seu calibre e aumenta. Isso seria o pulso venoso. Quando a gente perde o pulso venoso, a gente tem no paciente que tinha esse pulso venoso previamente, a gente tem um marcador aí para hipertensão intracraniana. E à medida que o paciente vai melhorando, a gente pode ter
quando a gente não conhecia o paciente previamente, a gente vai percebendo melhora do edema de papila e vai aparecendo, então, esse pulso venoso novamente, a gente consegue perceber clinicamente que teve uma melhora da pressão intracraniana. Observar alguns que os vasos também podem estar mais tortuosos por um aumento, né, da pressão do retorno venoso. A gente é mais raro, mas a gente pode ter edema macular também, né, subretiniano, e inclusive formação de exudação com uma estrela macular incompleta. Isso a gente também pode encontrar na síndrome de hipertensão intracraniana. Lembrando que à medida que isso vai cronificando, a gente vai tendo, então, se a gente não trata a hipertensão intracraniana, a gente vai tendo perda de campo, perda de acuidade visual, eventualmente, e vai diminuindo, então, esse edema por morte de fibras das células ganglionares, das camadas de fibras nervosas, e vai sendo substituído, então, por uma palidez, e a gente observa uma exudação que já não é mais aquela amarela viva, mas uma exudação com sinais de cronificação, e até gliose mesmo em cima, ao redor dos vasos da papila. Aqui observando na imagem de ressonância, alguns achados indiretos seria a gente observar a retificação, né, o aplanamento do polo posterior, porque existe um aumento da pressão intracraniana e um aumento de líquor nessa ampola do nervo óptico, né, e aí isso vai empurrando um pouquinho o polo posterior, então a gente tem um polo posterior mais retificado. Às vezes, em algumas imagens de ressonância, a gente consegue até observar um pouquinho do edema do disco, porque a gente observa aqui enfim, uma invaginação, uma estrutura mais elevada em algumas imagens de ressonância, e observar também esse disco mais tortuoso, com uma bainha licórica aumentada ao redor do disco, também é um sinal indireto de hipertensão intracraniana, além de outros sinais, como a célula túrcica parcialmente vazia. Outra causa de perda visual transitória seria o paciente com migrânia com aura. Então, o paciente começa escrevendo escotoma cintilante em zigue-zague crescente ou flash de luz. Isso vai aumentando em tamanho e vai ocupando cada vez mais áreas do campo visual, com uma duração de 15 a 60 minutos, que é descrito. E o paciente pode evoluir, então, com uma cegueira, perde essa aura com fenômenos positivos e vai evoluindo, então, para uma perda de campo homônima, né, naquele campo acometido. O paciente pode evoluir até para uma cegueira completa quando existe um acometimento da circulação vértebro-basilar, ou seja, porque diminui, então, o fluxo de vasoespasmo para da artéria basilar e os seus ramos, que são artérias cerebrais posteriores. Então, pode existir, sim, também esse mecanismo para causar uma cegueira bilateral simultânea, mas que vai ter uma duração também transitória. O passo que vai nos sugerir que estamos diante de uma migrânia é o paciente referir náuseas, vômitos, cefaleia e fotofobia junto com o evento, porque a aura pode também estar sem cefaleia, né? Mas com cefaleia nos favorece, então, a hipótese de migrânia. A perda de campo, que é hemianópica, e a gente precisa de ressonância se o paciente apresenta esse padrão, mas um padrão diferente, ele nunca teve queixa de dor de cabeça, nunca teve aura antes, e começa um padrão de novo, ou se a gente tem um escotoma persistente para investigar se existe, então, algum dano estrutural nessa área da via óptica, né, lobo occipital. Aqui mostrando um pouquinho como é o comportamento da aura, para que a gente entenda. Então, começam a aparecer escotomas que são pequenos, e eles vão aumentando de tamanho, eles podem ser acinzentados, assim, causando embaçamento, e vai apresentando fenômenos positivos, então, desses brilhos, que podem ser em zigue-zague, pode ter formas diferentes, e é característico que vai aumentando, até embaçar mais o campo de visão. Lembrando que sempre é um campo de visão apenas, porque é uma perda de campo hemianópica homônima. E esse escotoma pode ser translúcido, assim, permitindo enxergar através dele, ou começando a ficar um pouquinho mais opaco até a perda de campo completa, né, de um dos lados. E à medida que vai passando o evento, esse campo vai ficando mais limpo até voltar, então, a recuperação completa da visão. Lembrando de outra causa de perda visual transitória seria a convulsão occipital. O paciente pode ter fenômenos positivos na visão, como perceber formas geométricas coloridas, brilhantes e múltiplas, mas raramente é um evento bem estruturado. Então, quando a gente tem um evento visual bem estruturado, que o paciente percebe formas, movimento, a gente tem que tentar descartar de uma causa psicogênica, mesmo como a esquizofrenia.
como um surto nesse sentido. As causas podem ser idiopáticas, mas a gente pode estar diante de uma neoplasia, de uma formação arteriovenosa ou até secundária a um TCE prévio, disparando então essa convulsão hospital. O tratamento geralmente com anticonvulsivante. O que vai nos ajudar a separar isso de uma aura seriam movimentos tônico-clônicos, confusão mental pós-ictal. Tudo isso sugere então uma generalização da crise. O ataque isquêmico transitório seria toda a perda de campo visual hemianópico, que se não tiver nesses contextos aqui descritos anteriormente, pode, então, assim, ser, na verdade, um infarto da via óptica, né, da via visual, assim, um infarto hospital transitório. Então, ele merece uma neuroimagem screening para AVC, ou seja, procurar fontes de êmbolo. A gente teria aqui o próximo assunto, que é falarmos sobre diplopia e pitose, que são distúrbios da motilidade ocular. Belinha tá aí? Tô sim, doutor. Eu não sei, tô com medo de a gente perder aqui a chance de continuar gravando. Então, não sei se a gente para aqui para te deixar um módulo depois para falar só sobre diplopia, porque aí seriam esses AVCs que pegam tronco cerebral, a gente ia falar de miastenia, essa parte toda. O que Sim. você acha? Aí talvez a gente deixe, acho que terça que vem a gente tem a aula com os residentes. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Se você quiser Aí, parar a gravação e a gente fazer um outro vídeo para colocar no nosso curso, eu acho que ficaria bom. tá. Você diz mais hoje mesmo ou a gente deixa para terça que vem? Você que sabe, doutor. Tá. Que terça que vem a gente tem a aula de XT, DVD, e a gente pode, então, fazer a aula lá no auditório mesmo, né, em sequência. Acho que funciona melhor, então. Porque daí a Juju participa também. Pode ser, Tá bom. então? Pode, claro. E aí a gente descansa um pouquinho para hoje à tarde. Então tá, Belinha, eu vou depois publicar lá no YouTube também essa daqui, porque aí a Ju consegue assistir, tá? Tá bom. Um beijo, doutor. Mas, deixa eu ver se eu só consigo garantir que eu vou salvar ela aqui. Não, mas para salvar tem que sair do Zoom. Então tá, Belinha, a gente se vê já já lá na Frau, tá bom? Tá bom. Beijo, doutor. Obrigado. Antes, eu não perguntei se ficou alguma dúvida, mas na verdade eu só estava aqui me considerando falar e não perguntei nada, desculpa. Mas Não, alguma tá dúvida, alguma coisa? tranquilo. Tranquilo? Então tá. Uhum. Um Então tá. beijão, até daqui a pouquinho. Um beijo, até.